Então o apóstolo Paulo fala assim, em 1 Coríntios 4, no verso 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, a qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Amém, meus irmãos? Então veja, o apóstolo Paulo, ele começa essa parte aqui do seu texto, falando a respeito de uma constatação. De uma constatação no meio dos crentes, e deixa eu dizer uma coisa para você, não é diferente nos dias de hoje. Ele começa falando assim, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo. O que é aio? Aio ficou um português aí, rebuscar. Que bom que os irmãos estão afinados, né? Aio significa tutor, professor, aquele que ensina. Então veja, Paulo fala, olha, ainda que vocês tivessem 10.000 mestres da lei, lembra na época de Jesus que haviam os mestres da lei, ainda que vocês tivessem 10.000 mestres em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Então veja, a maneira como ele fala aqui, não é como uma qualidade. Você sabe, a gente acha que é bonito, né? Uma igreja que tem muitos mestres, uma igreja que estuda muita palavra, uma igreja que cuida, que tem doutores da lei. Mas o apóstolo Paulo aqui não está elogiando. Ele está falando como um problema da igreja. Ele está dizendo como ele está expondo uma ferida, ele está expondo um problema que aquelas pessoas viviam naquele tempo. E eu dizer para você que hoje, se não é a mesma coisa, é pior. Hoje nós temos mestres da palavra, você abre o YouTube, você tem os pastores de rede social, você tem a opinião de todo mundo quer falar alguma coisa. Os influencers gospel, né? Você tem, para tudo quanto é assunto, você tem gente dando palpite. Agora o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, ainda que vocês tivessem 10.000, ainda que fossem 100.000 professores, o que importa é que vocês tenham pais espirituais. Vocês tenham pais na igreja. Então veja, primeira coisa que eu quero que você entenda, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, que os filhos não são apenas os filhos que são naturais, mas os filhos são os nossos filhos espirituais. Amém, irmãos? É claro que o que se espera é que o seu filho natural se torne também o seu filho espiritual, porque o papel primordial de um pai, de uma mãe, é conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Então isso é natural, irmãos. Mas eu quero dizer para você, ainda que você não seja um pai ou uma mãe natural, há uma responsabilidade de você, de ser um pai e uma mãe espiritual. Você sabe, Deus, quando a concepção do homem, quando Deus estabelece o homem sobre a terra, ele tinha um projeto para ele. Os irmãos sabem que sempre eu volto lá no Gênesis, mas é importante porque ali fala daquilo que Deus gostaria de fazer. E tudo aquilo que Deus cria é uma maneira dele se manifestar a criação. Deixa eu dizer, o núcleo familiar foi uma concepção divina para Deus poder se apresentar através da família para os seus filhos. Amém? Como é que você vai descrever algo para alguém se ela não tem uma mínima referência natural? Eu vou apresentar para vocês aqui um produto inédito. Mas deixa eu dizer, nada pode ser totalmente inédito, porque para eu explicar para você, eu tenho que usar uma referência de algo que você já conheça, sim ou não? Então eu inventei uma máquina voadora. Aí o irmão fala, é tipo um avião, pastor? Então você já tem uma referência, porque avião voa. Não, é tipo um helicóptero. Bem, então é uma máquina voadora tipo um helicóptero. Ele é parecido com o helicóptero? Não, ele é parecido com um avião. Tá, mas se eu estou falando de referências que você já tem.
é impossível eu descrever algo que você não tenha referência nenhuma. Então Deus, ele estabelece a família como uma forma dele se revelar às pessoas. Tanto que Jesus Cristo, quando ele vem, ele fala que ele veio revelar a Deus como Pai. Aliás, você sabe, Deus na Bíblia, ele tem mais ou menos 30 e poucos nomes. Eu não sei, não vou falar o número exato aqui para não correr o risco de não ser preciso. Mas tem mais de 30 nomes em que Deus é mencionado no Velho Testamento. E cada nome representa uma característica de Deus, uma maneira em que Deus se manifestou, porque Deus, ele vai se revelando ponto a ponto, a cada momento ele ia se revelar. Não, peraí, então, aqui, Deus foi misericordioso, então Deus é misericordioso, então virou o nome dele, Deus misericordioso. Ah, Deus curou, Jeová Rafa, então aqui é o Deus que cura. Ah, Deus é o nossa bandeira de guerra, Jeová Nissi, então ele é a nossa bandeira de guerra. Deus é aquele que luta a batalha, Jeová Sabaó. Então assim, Deus vai se revelando através dos seus atributos. E ele usa a figura, e a Bíblia, Jesus, ele vem dizer que Deus, ele usou a figura paterna para se revelar mais uma das suas características. É claro, irmãos, que nós nem sempre tivemos a oportunidade de ter pais que realmente expressassem a Deus. Aliás, mesmo os que tiveram, não tem nenhum pai humano seria capaz de ser igual a Deus. Tanto que Deus fala, olha, vocês que são pais maus, desejam coisas boas para os seus filhos, que dirá eu então, o que eu vou desejar para vocês? Mas, ainda que imperfeita, a maneira de Deus se manifestar através de pais. Então veja, quando nós falamos de paternidade, irmãos, nós estamos falando de uma ideia divina. Nós estamos falando de um propósito, nós estamos falando de uma vocação que o próprio Deus estabeleceu. E ainda que Deus tenha nos dado filhos naturais, Deus estabeleceu dentro da sua igreja, dentro do seu projeto de salvação para o homem, pais espirituais, irmãos. Qual que é a doença da igreja hoje, irmãos? Nós temos mestres, mas não temos pais. Nós temos muita coisa dentro da igreja. Mas assim como aquela igreja lá em Coríntios, há 2000 anos atrás essa carta foi escrita, irmãos. Quase 2000 anos atrás. Posso fazer as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse. Olha, vocês podem ter 10.000 mestres. Vocês podem ter gente que ensina pra caramba. Aliás, hoje a nossa geração, o problema da geração anterior era que não tinha informação. A nossa é o excesso de informação. Não, vocês precisam de pais espirituais. Por isso que você vê, a maioria das igrejas, as pessoas estão perdidas, estão sem rumos, porque não tem referência, não tem pais espirituais. Então, primeiro ponto, nossos filhos, no verso 17, Paulo, ele chama Timóteo, ele fala assim, o meu filho amado. Mas Timóteo não era filho natural de Paulo, Timóteo era um filho espiritual. Então no verso 17, Timóteo, meu filho amado, primeiro ponto, nossos filhos não são apenas os filhos naturais, mas são os filhos espirituais. Sabe, irmãos, nós precisamos ter encargo por ter filhos espirituais. Sabe, alguns anos atrás, Deus colocou algo no meu coração que eu chamei de clamor de Ana. Conhece a história de Ana, Penina, Eucana, mãe de Samuel? E é interessante que Deus colocou algo tão forte no meu coração e deu esse nome, o clamor de Ana. Qual que era? Ana, ela era estéril. Ela tinha tudo, o marido gostava dela, mas ela era estéril. E ela falou, eu quero ter filhos. Eu quero um filho, eu não quero ser alguém estéril. Mas veja, irmãos, eu não estou falando do natural. Eu estou falando de algo espiritual. Todo crente deveria desejar gerar filhos para Deus, irmãos. Qual que é o problema da nossa geração? Nós nos tornamos a geração estéril.
Nós somos uma geração tão preocupada com nós mesmos, que nós não queremos se dar o trabalho de cuidar de filhos. Aliás, a prova disso, do pensamento desse século, é que você vai olhar a taxa de natalidade de filhos naturais, ela hoje é uma taxa negativa. Cada casal precisaria ter, no mínimo, 2 filhos para repor, sim ou não? Na verdade, eles falam 2,1, né? Porque existem fatalidades. Hoje, a taxa de natalidade no Brasil é 1,7. Na Europa, tem países que é 1,5. Quer dizer, a população está declinando. Porque qual que é o pensamento desse século? Não tenha filhos. Dá muito trabalho. Isso aí não é... você vai perder seu tempo, perder seu dinheiro. Fala para uma mulher, vê uma mulher que tem uma carreira profissional e ela fala, não, agora eu vou ter filhos. O que as pessoas falam? Que isso? Você vai abrir mão da sua carreira? Você vai abrir mão, né, da sua vida para ter filhos? Sabe, o mundo não dá mais valor para isso, irmãos. Né? Meu corpo, minhas regras, né? Cada um faz o que quer. Mas deixa eu dizer uma coisa, filhos são algo do coração de Deus. E não apenas filhos naturais. Veja, a vontade de Deus era povoar a terra com os seus filhos. Hoje o problema não é mais povoar a terra. A terra está povoada de pessoas, mas não está povoada de filhos. Nós precisamos gerar filhos. Amém, irmãos? Então veja. Agora, Paulo ele fala lá no verso 15 o seguinte: porque eu, no finalzinho do versículo, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Filhos são gerados. Gerados. Como eu falei, uma geração preocupada com si mesmo, ela não quer ter filhos. Porque filhos dão trabalho para gerar. O que é gerar alguém em Cristo? Irmão, é você orar por uma pessoa, é você cuidar dela, é você evangelizar, é você realmente, é um processo de uma gravidez espiritual, é um processo de você gerar uma pessoa em Cristo. Mas o nosso conforto, muitas vezes a gente fala, não, eu estou salvo, tá bom. Pouco importa se o meu vizinho está indo para o inferno, pouco importa se a minha família está indo para o inferno, pouco importa se as pessoas ao meu redor, o importante é a minha salvação. Não, deixa eu dizer, para de ser professor, vira pai espiritual. Sabe, nós temos que mudar a nossa mentalidade. E é isso que o apóstolo Paulo ele fala, no verso 16. Então eu admoesto-vos, eu vos exorto, eu chamo a sua atenção, para que sejais meus imitadores. Em que, irmãos? Nisso que ele falou. Não seja mestre, seja pai espiritual. Mas qual que é a diferença, irmãos? Qual que é a diferença entre um mestre e um pai? Eu queria discorrer aqui rapidamente, eu sei que nós estamos avançados no horário, mas eu queria falar da diferença entre o que é ser um mestre ou ser um pai. E a primeira coisa, irmãos, é que o mestre, ele não tem envolvimento. Tem pessoa que prega o evangelho, a pessoa às vezes até se converte, aí depois se desvia, deixa aí. Fico pensando, você faria isso com o teu filho, cara? Você está vivendo um evangelho só de cátedra, né? Um evangelho só de ensino. Sabe, a primeira coisa é que há um profundo laço, há uma conexão, uma relação de pai e filho, há uma conexão muito maior do que aquilo que é o institucional, daquilo que é a nossa relação corriqueira. Deixa eu dizer, o dia que você entender que igreja é uma família, você vai viver diferente. Porque a Bíblia fala que quando um membro do corpo sofre, o corpo inteiro sofre junto, irmãos. Por que nós não sofremos mais quando um membro do corpo sofre? Porque nós não entendemos ainda o significado da igreja. A igreja mais se assemelha a um lugar onde a gente, é um lugar social, onde a gente vem no domingo para ouvir um mestre e não um pai. Sim ou não, irmãos?
Eu me lembro uma vez que eu tive que exortar uma pessoa e eu fui muito ousado. Era uma pessoa que recorrentemente incorria em pecado. E eu falei, hoje eu vou descobrir se essa pessoa é filho ou se é só alguém andando aqui. Eu dei uma dura tão forte, sabe aquelas que você perde o rumo assim? E para a glória de Deus eu ganhei a pessoa. Ela viu, sabe, porque uma outra questão. Os pais educam os filhos. O mestre não está preocupado. O mestre ensina, se você vai ou não, aí é problema teu. Já falei, já fiz minha parte. Se você já falou isso, se segura aí, não se manifesta não. Já fiz minha parte, pastor, eu já preguei, já disse, agora pode ir embora. Não. Você faria isso com teu filho? Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, como filhos, como família. Sabe, nós somos uns dos outros. Sabe, quando alguém do corpo padece, o corpo padece junto, irmãos. Sabe, essa é a unidade de fé que a Bíblia descreve. Deixa eu dizer, a Bíblia, a ideia, a concepção de Deus, nunca foi esse modelo de igreja que a gente tem vivido nos nossos dias. Um lugar onde as pessoas vão para entretenimento, ou às vezes até mesmo para aprender alguma coisa. Não, o evangelho ele não é dessa forma, ele é ensinado de pais para filhos. Se você não entendeu isso, você não vai desfrutar o melhor que o evangelho tem para você. Porque mestres, eles não têm vínculo, mas pais, eles têm todo vínculo com os filhos. Há uma relação diferente. Você sabe, há outra coisa interessante, porque todo pai, ele prepara o seu filho para que ele avance, para que ele vá mais longe, para que ele cresça, para lançar. A Bíblia fala, nós falamos muito aqui, os filhos são como flechas, então o propósito de todo pai é que os seus filhos vão muito mais longe do que eles. Sabe, esse é o espírito da casa de Deus. O meu desejo, a liderança que eu cuido diretamente é preparar eles para que eles possam fazer muito mais do que eu. Mas o pensamento do mestre é o quê? Da concorrência. Não, se alguém sabe mais, já está me ameaçando aqui na minha posição de pastor. Não é isso que as pessoas pensam lá fora, não. E fulano lá tem uma voz muito bonita, vamos dar um jeito de tirar ele aqui, porque está ameaçando a minha posição. Não, deixa eu dizer, o pai se orgulha com o sucesso dos filhos. O pai tem prazer, porque onde o filho vai, ele carrega o nome do pai. A glória do pai, dos pais, são os filhos. Você já imaginou você cuidar de alguém e essa pessoa, você ter um filho espiritual e ele poder fazer muito mais daquilo que você... De onde você vai, sabe, irmãos, esse é o desejo do pai, é sempre impulsionar. E quando você olha na Bíblia, quando fala assim, olha, tratai uns aos outros como se fossem superior, né? Tratai aos outros de uma forma melhor, é por causa disso, irmãos. Sabe, o desejo, a abnegação que tem tudo a ver com a vida cristã, o testemunho de Jesus, quando Jesus fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Você sabe, irmãos, como é que nós lidamos com algo que é tão afrontador à nossa natureza humana? Sim ou não, irmãos? Ou é só comigo que você acha que é fácil você tratar as pessoas de uma forma superior a você? Sabe, a forma de você lidar é quando você enxerga filhos na fé. Porque por um filho, um pai faz todas as coisas, irmãos. Por um filho não tem horário, irmãos. Você acha que... Tem pastor que fala assim, eu não atendo o telefone na segunda-feira, que é minha folga. Você acha que eu vou deixar de atender um filho meu? Uma ligação? Você acha que pai tem folga para o seu filho? Não existe isso, irmãos. Sabe, Paulo está dizendo que uma igreja precisa de pais. Igreja não precisa de profissionais do púlpito. Igreja, deixa eu falar, irmãos, essa igreja organizada como a gente conhece aqui, ela tem muito pouco tempo. Quando a igreja de Cristo cresceu mais de todas as formas, deixa eu dizer, ela não tinha pastor, não tinha teólogo, não tinha entendido disso, não tinha entendido aquilo. Ela tinha
pais e filhos espirituais. E cada um que entrava para aquela comunidade se tornava um filho, e aquele pai, aquela pessoa cuidava dela como um filho, ele crescia e ele passava a ter os filhos na fé dele. E a Bíblia fala que essa igreja, nesse modelo, ia ganhando a simpatia de toda a comunidade. Todos olhavam, Deus ia dando graça e Deus ia acrescentando a cada dia mais as pessoas naquele lugar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu falar. Quem aumenta tamanho de igreja é Deus. Tem duas formas de você crescer, irmãos. Tem duas formas. Você pode crescer ou você pode inchar. São duas coisas diferentes. Inchar a igreja, irmãos, é só você trazer uma atração aqui, pagar uma mídia muito boa, que o povo vem. Mas Deus não faz dessa forma. O homem faz dessa forma. Deus não faz dessa forma. Porque Deus não quer inchaço, Deus quer crescimento. Como é que a igreja cresce? Primeiro, que não é você que faz. Porque a Bíblia fala o seguinte, que você tem frutos do Espírito e obras da carne. Então, obra é da, fruto é do. Como é que uma árvore faz um fruto? Ela não faz. Fruto é espontâneo, é natural, está intrínseco na própria natureza dela. Então eu quero dizer que o crescimento, o fruto da igreja é intrínseco, ele faz parte daquilo que nós fazemos. Você não precisa se esforçar para que aconteça, mas existe algo que Deus faz questão, ele só envia filho para onde tem pai, porque Deus não quer inchaço. Trazer mais gente para ficar perdido por aí, ele não vai fazer, porque já tem gente fazendo, não precisa da ajuda dele não. Mas nós vamos crescer à medida que tiverem pais. Podem ter 10 mil mestres, mas poucos pais nós encontramos na igreja. Sabe, os mestres, eles transmitem ensinamentos através da teoria. Mas os pais pegam na mão dos filhos e ensinam eles na prática. Por isso a verdadeira igreja, ela é relacional, meus irmãos. A igreja é relacionamento, é convivência, é discipulado. Você não acha estranho quando Jesus chegou para os discípulos e falou assim, vem e segue-me. Os caras jogaram tudo para cima e foram atrás dele. Como assim? Porque era assim que funcionava o discipulado, eles já sabiam. Quer discipular alguém? Vem e segue-me. É contato, é relacionamento. Não tem nada a ver com teoria. Evangelho não é você dar um manual para uma pessoa e falar, agora você decora isso aí e você vai virar um crente. Não, ser pai é você cuidar de alguém. Como Jesus falou, ide, pregai o evangelho e fazei discípulos, ensinando-os tudo aquilo que vocês aprenderam de mim. Eu podia acrescentar da mesma forma que eu ensinei para vocês. Então Jesus andava, os discípulos andavam. Jesus sentava para comer, os discípulos sentavam para comer. Jesus orava, os discípulos vinham Jesus orando. Jesus pregava, os discípulos vinham Jesus pregando. Jesus fazia milagre, os discípulos vinham Jesus pregando. Sabe, nós temos uma geração teorizada, irmãos. É gente dando palpite para tudo quanto é coisa. É um bando de pastor que não cuidou de uma ovelha na vida dele sequer. Mas aí vem dar palpite na igreja, vem falar, não, é assim, é assado. Meu amigo, é a mesma coisa com um cara querer ensinar uma coisa que ele nunca praticou. Filhos, nós criamos na prática, no discipulado, no relacionamento. Mestre ensina, o pai ensina através da teoria, o pai ensina através da prática. Quando você adotar um filho espiritual, você vai andar com ele, você vai mostrar para ele, você vai caminhar, você vai aconselhar, você vai acompanhá-lo em todas as coisas. Mestres, eles estão simplesmente preocupados em passar o conhecimento e, não, isso aqui é isso e pronto, e pouco importa se você vai praticar ou não. Mas os verdadeiros pais estão preocupados que os filhos realmente aprendam, que os filhos realmente venham caminhar da forma correta. Sabe, irmãos, nós precisamos ser pais dessa geração. Não queira ser mestre, irmão, não queira andar pelo caminho da teoria, não seja alguém teórico, sabe, mas como o apóstolo Paulo, irmãos, nós precisamos gerar.
Gerar filhos espirituais. Sabe, gerar envolve você interceder por alguém. Sabe, é um tempo de gestação. Às vezes a gente quer orar uma vez por uma pessoa e aí nunca mais. Sabe, não é esse o comportamento de um pai. É realmente gerar alguém em oração. Evangelizar, cuidar, discipular, consolidar a pessoa. Discipular ela. Mas eu também queria um pouquinho além, irmãos. Se nós somos uma igreja que, nos nossos dias, que carece de pais, nós somos uma igreja também com muitos órfãos. E talvez o modelo que nós aprendemos a viver o Evangelho foi o modelo errado, foi o modelo dos mestres. Né? E talvez você venha aqui para aprender algo. Como aquele jovem rico que chegou para Jesus, né? Falou, bom mestre, o que você tem para me ensinar? Qual que é a teoria? Mas Jesus falou, não é assim que funciona. Você quer que eu cuide de você? Larga tudo e me segue, que eu vou te mostrar o verdadeiro evangelho. Jesus falou, se queres ser perfeito, vende tudo que tem e segue-me. O jovem queria apenas um ensinamento, porque ele achava que o evangelho era apenas mais uma filosofia de vida. Ele achava que a igreja era só mais uma religião. Mas Jesus apresentou para ele um relacionamento. Um relacionamento. Deus nos criou porque Ele quer que nós sejamos a sua família. E Deus instituiu pais para cuidar uns dos outros. Até que você se torne maduro e você tenha os seus filhos. Você sabe, a idade cronológica, a idade natural, não quer dizer idade espiritual. Não tem problema se você tem 60 anos de idade e você precisar de um papai para cuidar de você. Porque a idade espiritual, ela não é correlacionada com a nossa idade natural, cronológica. Mas Jesus quis apresentar para aquele jovem um modelo de relacionamento. Deus quis apresentar para aquele jovem o evangelho que não é o evangelho de livros, não é um evangelho de teoria, não é algo que você vai aprender e vai viver a sua vida. Jesus quis apresentar para ele uma família, que é talvez a grande questão da maioria das pessoas, eu não sei, mas hoje, infelizmente, no mundo, a maioria das pessoas vem de contexto de famílias desestruturadas, ou famílias imperfeitas, famílias que não expressaram. Deixa eu dizer, Deus quer te apresentar a tua família espiritual. Por isso Deus estabeleceu o seu projeto através da igreja, irmãos. Você sabe, eu sei que tem gente que não gosta da igreja, porque, você sabe, caminhar em conjunto, ele envolve algumas renúncias. Você sabe, eu quando estou dirigindo sozinho, eu vou para onde eu quero, a hora que eu quero, faço o que eu quero. Escuto a música que eu quero, ando na velocidade que eu quero, vou para o rumo que eu quero. A partir do momento que tem mais uma pessoa comigo, quem é casado sabe disso que eu estou falando, você já não vai bem onde você quer, né? Tem que passar aqui em tal lugar, tem que fazer tal coisa. A música já não é você que escolhe, é o seu menino de 6 anos que vai escolher a música. Você sabe, andar em conjunto tem um preço, irmãos. Mas andar em conjunto molda o seu caráter também. Eu nunca vi ninguém conseguir se moldar sozinho. Sabe, Deus, na sua perfeição, Ele estabeleceu um ambiente para que você pudesse crescer. Mas como eu falei, por conta de abrir mão de algumas coisas, se você não entender o propósito final disso, você não vai querer andar. Porque só pode pagar algum valor por alguma coisa alguém que sabe o valor daquilo que está pagando. Os irmãos estão entendendo? Se eu falar para você, não, para andar conosco aqui, você vai ter que... E é o que eu falei, quanto maior o grupo, menor a sua vontade. Você vai ter que abrir mão do coletivo. Mas você só vai estar disposto a pagar essa renúncia, a pagar esse valor, à medida que você tem revelação do preço final lá.
Por isso que muitos não pagam, irmãos. Por isso que muitos preferem continuar na sua individualidade, porque eles não entenderam o propósito de Deus. Mas quando nós entendemos o propósito da família que Deus nos deu, dos pais espirituais, nós entramos no propósito. Você está disposto a viver. Sabe, às vezes eu fico pensando, obedecer é uma das coisas mais difíceis que existem, irmãos. Porque se você está fazendo da maneira correta, ninguém precisa falar nada, você não precisa obedecer ninguém, você já está fazendo certo. Você só tem que obedecer quando você está fazendo errado. E partir do pressuposto que a pessoa que está te corrigindo sabe mais do que você. Agora, se você é incorrigível, você nunca vai mudar também, porque você vai sempre continuar fazendo aquilo que você sempre fez. O Evangelho da mesma forma, irmãos. Talvez o que eu pregue aqui não vá fazer tanto efeito quanto o exemplo de pais espirituais que Deus vai dar na sua vida. Deus levanta homens e mulheres de Deus para poder gerar outros homens e mulheres de Deus. Então nós temos duas faces de uma moeda aqui. Eu vou começar da ordem natural, de ser filho. Você está disposto a ser um filho espiritual? Você está disposto a admitir que não sabe e a se colocar debaixo de alguém, às vezes até de uma idade cronológica mais nova do que você, mas sem entender que é da parte de Deus. Como o apóstolo Paulo, um homem reconhecido na sociedade, um homem com uma reputação, ir lá aos pés de Gamaliel para aprender do Evangelho, aprender que Jesus é Filho de Deus, sabe? O Evangelho, ele parte desse pressuposto, dessa humildade que a gente precisa ter de reconhecer. Mas o outro lado da moeda também, eu pergunto a você, você está disposto a ser um pai espiritual para essa geração? A gerar. Gerar, irmãos, não é, sabe, nós não queremos nos envolver, não queremos nos comprometer com as coisas. Qual que é o maior medo de alguém visitar uma igreja? É se comprometer. Agora esse pastor vai ficar me ligando, e agora eu tenho que dar satisfação da minha vida, e vai ficar atrás de mim. Nós somos avessos a compromisso. Aliás, nós já temos tanto. Você fala, mais um. Mas evangelho é comprometimento, irmãos. Se você ainda não está desfrutando, é porque você não se envolveu o suficiente. Mas Paulo faz um desafio para nós como igreja. Nós não sejamos uma igreja de tutores, de mestres, né? É fácil você ir lá falar na vida de alguém. Mas ele te desafia a que você seja um pai, que você seja uma mãe, que você venha gerar como filhos. Como filhos. Sabe, é isso que a igreja precisa. Sabe, que nós possamos aceitar essa missão, ter revelação dela, para poder expressar a Deus para essa geração que não o conhece. Quantas pessoas, irmãos, que precisam conhecer a Deus? Mas já conhece a Deus, já ouviu falar? Não, eu estou falando do verdadeiro Deus, aquele Deus que fala na Bíblia que nós somos os seus embaixadores, que nós somos os mensageiros da graça. Sabe, o mundo precisa escutar essa mensagem. Mas eu fui lá e falei. Não é falar, irmão, não é ensinar, é gerar. É gerar. Você vai cuidar como um filho na fé. Sabe, é isso que a igreja precisa. Sabe, nesse dia dos pais, meu desafio para você é esse. Não sei se você é pai natural ou não, mas eu quero dizer que independente disso, você foi chamado para ser um pai espiritual. Mais do que isso, né? Porque Deus não faz nada pequeno. Deus chamou para ser um patriarca. Para ser um pai de uma geração. Como aqueles homens na Bíblia que são contados por aquilo que eles fizeram na palavra de Deus. Sabe, nós somos chamados para ser referenciais na nossa geração. Eu queria que só os homens se levantassem.
Só os homens. Que é dia dos pais, né, gente? I'm so sorry. Sabe, infelizmente, irmãos, nós temos vivido dias onde a masculinidade tem sido oprimida. Os valores, eu não estou falando de estereótipos, não é estereótipo do machão, cheio de músculo. Não é isso, irmãos. Estou falando de masculinidade bíblica, de caráter, de responsabilidades. E se a nossa geração tem vivido uma crise, irmãos, é porque nós ainda não nos manifestamos naquilo que nós somos chamados para ser. Ah, pastor, será que esse é o meu chamado? Com certeza. Deus te chamou para ser isso. Não há outra coisa para você fazer aqui. Não há outra. Você sabe, quando você tem um filho, irmão, todo o resto se torna resto. Se o seu trabalho era a tua prioridade, o trabalho agora virou uma forma de você cuidar do seu lar. Sim ou não? Se os teus projetos passam a ser agora os seus filhos. Sabe, eu queria desafiar os homens dessa igreja, ou se você não é dessa igreja, que você perguntasse isso para Deus e se encontrasse. Que Deus possa usar você como um pai espiritual, para se expressar. Você sabe, irmãos, Deus, Ele não é visível, Deus é invisível. A maneira como Ele se manifesta é através de nós. A boca de Deus somos nós. Se alguém quiser uma referência de paternidade, irmãos, Ele vai enxergar nas nossas vidas. Sabe, eu quero te desafiar nessa responsabilidade. Homens posicionados, homens santos. Sabe, eu poderia dizer também que nós temos vivido uma geração de meninos. Mas Deus, Ele vai usar homens aqui. Eu declaro sobre a vida de cada homem aqui, homens de Deus, homens maduros, cientes da sua missão, da sua responsabilidade. Eu creio, irmãos. Eu quero orar pela sua vida. Amém?